A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o segundo livro de Moisés, né? Que é o Levítico. E hoje a gente vai ler a partir do capítulo 9. Eu ando pulando algumas coisinhas porque o livro é sobre os levitas, né? Então fala sobre a função deles, de como eles deveriam agir, né, em relação ao templo do Senhor. Como deveriam proceder, né, em relação ao acendimento das candeias, à limpeza, aos sacrifícios e tudo mais, né? No capítulo 9, por exemplo, Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto. E aqui, né, ele continua dizendo, né, no versículo 4, inclusive ele diz que o Senhor aparecerá, né. Então vamos ver aqui. Então, né, o pessoal trouxe tudo que precisava, né, até a congregação. E aqui ele segue dizendo tudo como se deve fazer, Arão fez tudo como Deus ordenou, né? Não vou ficar lendo aqui porque são coisas que hoje a gente não tem esse costume, né, de matar um animal para oferenda. Afinal de contas, o cordeiro ele já foi sacrificado, né? O cordeiro ele já foi sacrificado na cruz por nós, né? Por mim, por você. Ele pagou um preço alto pela nossa purificação e graças a ele hoje a gente tem a oportunidade de salvação, né? Agora um detalhe muito importante aqui, ó, no capítulo 10, que fala sobre Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, eles são sacerdotes também, né? Eles são fulminados. No capítulo 10, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Dentro do tabernáculo já tinha o fogo. Quando acendesse as candeias, o que eles faziam? Eles iam com a tocha até esse fogo, que era o fogo santo, e desse fogo santo acendia as candeias em volta do tabernáculo, né? Mas, nesse caso aqui, os dois pegaram fogo, fala fogo estranho, não fala de onde é, ou seja, mas é um fogo que não era um fogo santo, não era fogo do tabernáculo. Aí no versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a
Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus irmãos, Arão e a seus filhos, Eleazar e a Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem raspareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram assim, conforme a palavra de Moisés, né? Então, eles ficaram proibidos, inclusive, de sair, né? Creio eu que para que o povo não visse, porque para não ver a tristeza deles ali, né? Porque afinal de contas, imagina só, eles sacerdotes, né? Os que faleceram, eles foram fulminados dentro do tabernáculo, né? Fogo desceu do céu ali e os fulminou. Então, acho que todos viram o que aconteceu, né? E ainda continua falando, né, sobre bebidas alcoólicas. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo. Será isto entre vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. E disse Moisés a Arão, a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Lembrando que as ofertas, né, uma parte das ofertas eram dadas aos levitas, né, que os levitas eles não tinham participação na terra, né, então eles não trabalhavam para ter seus alimentos, né, eles trabalhavam somente para o Senhor, eles cuidavam especificamente do tabernáculo, então os holocaustos, né, as ofertas ali, parte de tudo que era ofertado e de tudo que era sacrificado, parte daquilo ali era a alimentação dos levitas, mas Deus tinha especificado exatamente o que era e para cada um exatamente o que era, né? Exato, para não ter, aliás, para fazer a vontade do Senhor, né? Ele não explicou exatamente o porquê cada um teria aquele pedaço, mas também, se não explicou, é porque não convém a nós saber. Afinal de contas, há mais mistérios entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar, né? E no versículo 13, portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada. Comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação e viu que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram dizendo: Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima,
e Deus a deu a vós para que lavasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, foi aceito aos seus olhos. No caso ali, Arão ele ficou pensando, né? Será que realmente seria justo ele comer no lugar santo, já que aconteceu isso, né? Da perda dos filhos, né? Pois os filhos desobedeceram ao Senhor, né? Não foi uma coisa simples que aconteceu, foi uma desobediência muito grande, né? Eles foram fulminados ali diretamente por Deus, né? Pelo fogo santo. Então Arão, na realidade, ele estava temeroso que se ele fosse ao lugar santo para se alimentar como de costume, Deus poderia irar-se com ele e seus filhos. Então não queria correr esse risco, então acabou se alimentando em outro lugar, né? E Moisés entendeu a situação, né? O que nos mostra também que devemos ter a empatia, né? Que a gente tem que pensar em relação ao próximo, né? Que a gente tem que entender a situação do próximo, pois muitas vezes a gente pensa que a pessoa está fazendo uma coisa errada e na verdade não é que ela está fazendo uma coisa errada, ela está fazendo uma coisa que ela acha certo, que aos olhos dela está correto. E a nossa missão como filhos de Deus é fazer o quê? É ver isso, é procurar na Bíblia se realmente a Bíblia condena ou não essa situação. Se a Bíblia condena, chamar a atenção da pessoa e lhe mostrar isso na Bíblia em relação ao assunto. Se a Bíblia apoia, então a gente deve apoiar a pessoa, né? Então, mas jamais julgar. Lembre-se, não julgueis para não ser julgados, né? Então, quem julga é Deus e somente Deus. Nem Jesus Cristo julga. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, ele nos defende. Então, é somente Jesus, somente Deus é quem tem esse poder de julgar. Eu sei, é natural do ser humano, né? De vez em quando a gente dá uma olhada, passa alguém, a gente olha de cima para baixo. É da natureza humana isso, né? Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse preconceito, seja de que tipo for. A gente tem que lutar, porque somos todos iguais aos olhos do Senhor. Somos todos iguais. Nós somos carne, nós somos pecadores. Nós iremos para baixo da terra, né? E o que Deus olha é o nosso coração, né? Ele não olha fisicamente, até mesmo porque isso tudo aqui morrerá, sumirá, né? Não existirá mais. E todos nós seremos transformados, né? A diferença é que alguns irão para o reino de Deus e outros irão para o fogo de enxofre. Nós ainda temos tempo para escolher para onde iremos, né? Então, a palavra do Senhor diz buscar enquanto se pode achar. Então, preste bastante atenção, né? Procure ao Senhor enquanto ainda se pode encontrá-lo. Embora seja ensinamento, mas hoje, como eu li o capítulo um pouco mais, eu vou deixar por aqui para não prolongar muito o vídeo, que a internet aqui não é muito boa. Mas fique a reflexão aí, né? Fique a reflexão, porque a gente tem que olhar para o nosso próprio coração,
né? O que se está passando nele, lá no profundo, né? No superficial não, é lá no profundo mesmo. O que está se passando ali, o que está necessitando ali, o que está acontecendo conosco, na nossa mente, né? Porque os nossos olhos veem muitas coisas e com isso acaba influenciando a nossa mente, nosso coração. E a gente não pode deixar que o mundo nos influencie em nada, porque esse mundo não nos pertence. Lembre-se que nós fomos feitos para sermos eternos, para vivermos no reino do Senhor. E Ele ainda nos dá essa oportunidade de vivermos ao lado dele. Então, aproveite enquanto você tem essa oportunidade. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto ainda Ele está com a mão estendida em sua direção. Porque depois que Ele puxar as mãos, você não a alcançará mais e não terá segunda chance. Então, aproveite enquanto pode, né, enquanto tenha a oportunidade de se voltar para o Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por favor, Senhor, ilumine essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Purifique-a de todo mal, Pai. Abra os seus olhos espirituais. Derrama a tua unção sobre ele, Pai. Derrama a tua unção, proteja-o, guie-o e modifique o que precisar nele, transforme a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.